Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre Os Fabelmans de 2022. Qual foi a experiência mais marcante da sua vida? O primeiro emprego? Aquela viagem especial? Talvez o seu casamento ou o nascimento dos seus filhos? São todas opções viáveis. Mas existem atos aparentemente banais que podem fazer coro a essas possibilidades, como por exemplo, o primeiro filme numa tela grande. Os Fabelmans é uma das maiores declarações de amor ao cinema que eu já vi, contada por um dos maiores cineastas de todos os tempos, Steven Spielberg. Goste você ou não, é inegável a influência que ele teve sobre a sétima arte nos últimos 50 anos, tanto do ponto de vista artístico quanto comercial. For most of my very busy life, I've been on a bullet train, but change and loss, it accumulates till you realize that more and more your life resides in memory. And that's why I decided with my latest film, The Fabelmans, it was time to look back at my early life, at the world I was born into and emerged out of so that I could make my way, make my mistakes, and make my movies. Esse trechinho que você acabou de assistir é parte do discurso do Spielberg durante o último Festival de Berlim, que aconteceu há alguns dias atrás e premiou ele com um Urso de Ouro pelo conjunto da obra. E para quem não só assiste, como também trabalha com cinema, é emocionante e inspirador ouvir as palavras de um profissional com 76 anos de idade que dedicou toda uma vida para contar histórias e encantar plateias. E felizmente não tem a intenção de parar. Tudo isso começou lá em 1952, como muito bem mostra essa obra. Foi uma sessão de O Maior Espetáculo da Terra, superprodução de Cecil B. DeMille, que venceu o Oscar de melhor filme, que alimentou os sonhos de um menino absolutamente deslumbrado com o poder daquela tela gigante dentro da sala escura. O menino do filme, Sammy, é baseado no próprio Spielberg e suas memórias pessoais, ainda que seja bom frisar que essa não é uma cinebiografia. Movies are dreams, darling, that you never forget. Essa premissa que o roteiro constrói tem algumas relações muito fortes com a minha própria experiência cinematográfica. Quando eu era criança, eu fui assistir a animação O Rei Leão no cinema e saí de lá completamente embasbacado com a capacidade que aquele ambiente teve de mexer comigo, de me despertar emoções, encantamento, magia mesmo. E isso me fez ter a certeza, instantaneamente, que aquele era o caminho que eu gostaria de seguir por toda a minha vida. Mas o roteiro, que foi assinado pelo próprio Spielberg, ao lado do seu parceiro de longa data, Tony Kushner, usa esse mote para mostrar como o menino Sammy passou a se encantar também pelo processo de produção dos filmes. Experiências caseiras mesmo, que começaram com uma tentativa de copiar a cena de acidente do trem que ele tinha visto no cinema. Com uma câmera simples, ele começa a experimentar, descobrir instintivamente as dinâmicas da fotografia e da montagem. E uma das primeiras espectadoras do Sammy é a mãe, a Mitzi, que cuida da casa, mas tem uma veia artística no sangue. Ela é a maior apoiadora do Sammy, mesmo que isso signifique alguns contratempos no dia a dia da casa. I had to crash it a whole lot of times, but the train never got hurt. Golly. I thought that was the greatest show on earth. More. Claro que o roteiro de um longa-metragem dificilmente se sustentaria apenas nessa premissa do encantamento e do aprendizado. Então, ele também absorve a história de vida da família Fabelmans. Algum tempo depois, o Burt, que é pai do Sammy, recebe uma proposta de emprego e eles se mudam de cidade, momento no qual a história dá um pequeno salto temporal. O agora adolescente Sammy continua produzindo filmes caseiros ao lado dos seus amigos, criando efeitos visuais e até tendo alguns reconhecimentos. O equilíbrio familiar, no entanto, começa a ficar ameaçado. O Burt não acredita que o cinema possa dar um futuro ao seu filho, insistindo que aquilo era apenas um hobby.
A Mitzi perde a própria mãe, o que a deixa bastante perturbada, e também começa a se envolver discretamente com o Benny, um antigo amigo da família e sócio do marido. E é nesse momento também que a família recebe uma visita surpresa do Boris, um tio da Mitzi que trabalhou na indústria cinematográfica. Esse ponto do roteiro é um dos que eu mais gosto porque o Sam não é mais uma criança inocente. Ele já tem idade suficiente para entender as relações da vida e as consequências de cada escolha. E o Boris acaba revelando para ele que família e arte sempre ficarão em desacordo. Não era possível conciliar as duas coisas de forma harmoniosa. Pode até parecer uma afirmação forte demais, mas só quem trabalha na área artística é que sabe e consegue entender o quanto é exaustiva a rotina sem horários e o comprometimento de uma equipe em prol de um projeto. Então, qual caminho tomar pela frente? E ainda mais na adolescência, que é um momento naturalmente conturbado. Aqui, a gente tem um dos principais pontos de virada da história, que na última parte explora também o antissemitismo e até um envolvimento amoroso do Sam. É o período de formação do indivíduo, em que a gente não sabe exatamente o que vai fazer, é cercado de dúvidas e pressões, tem medo de errar e ao mesmo tempo toma algumas decisões por mero impulso. Mas no final, mesmo com tantas dúvidas e adversidades, um único elemento é constante na vida do Sam: o cinema. Hey, Sammy. Stand and deliver. What kind of movie are we gonna make? O cinema é o antídoto do Sam contra uma família disfuncional, além da ferramenta através da qual ele enxerga e interpreta o mundo. É o cinema que dá vazão aos sonhos e expectativas daquele jovem, e veículo pelo qual ele consegue se expressar. Essa é uma história de amor não entre duas pessoas, mas entre um jovem e o seu ofício. Uma análise fria do roteiro vai revelar uma estrutura tradicional, de uma família como tantas outras. Não são os Fablemans que encantam, mas o processo de amadurecimento do Sam e a forma como ele se coloca nesse mundo que está à sua frente. É por isso que muitas pessoas acabam falando que esse filme não foi assim tão marcante para elas. A história é muito mais poderosa para aqueles que vivem ou conhecem profundamente os meandros do cinema, mas quem não tem esse envolvimento afetivo vai achar ele apenas bom. Sem querer comparar, é como se alguém que não conhece nada do universo Marvel quisesse assistir Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O filme vai ser legal, mas longe do frisson que os fãs do super-herói conseguiram absorver. Eu acho especialmente lindas as cenas em que o Sam manuseia a aparelhagem cinematográfica, porque é como se o Spielberg estivesse relembrando de como foi o processo dele. Também amo a dança da Mitzi no acampamento, que é uma das mais poéticas de todas. Penny, don't look! Oh, you're all nuts! Eu acho o elenco desse filme muito acertado, a começar pela Michelle Williams, que foi indicada a melhor atriz pela Academia. Já é a quinta vez que ela entra na lista de melhores do ano, entre papéis protagonistas e coadjuvantes, e aqui ela é o combustível da trama. Todos os principais pontos de virada da história passam pela Mitzi, que é mais exigida em termos emocionais. Os altos e baixos da mãe do Sam são mais pronunciados, então a complexidade do trabalho é maior. O pai do Sam é feito pelo Paul Dano, que nunca foi indicado ao Oscar, mas já esteve em produções marcantes como Pequena Miss Sunshine, em 2006, e Sangue Negro, em 2007. Eu não acho um trabalho ruim, mas ele é menos exigido pelo roteiro e tem cenas menos marcantes. Ficaria difícil mesmo entrar na competitiva categoria de melhor ator. Em compensação, Judd Hirsch compete como coadjuvante 42 anos depois de ter concorrido ao mesmo prêmio pelo drama Gente como a Gente. Ele funciona como um catalisador importante dos conflitos do Sam, tá muito seguro e por isso eu acho a indicação dele super pertinente. É um trabalho curto, mas marcante. You will make your movies and you will do your art. And you'll remember how it hurt.
So you know what I'm saying? Art will give you crowns in heaven and laurels on earth, but it'll tear your heart out and leave you lonely. O próprio Sammy foi interpretado por 2 atores, Matthew Zorian na infância e Gabriel Labelle na juventude. O projeto existe pelo menos desde o final da década de 1990 e inicialmente o seu título era I'll Be Home, ou Eu Estarei em Casa. Em uma entrevista concedida pelo próprio Steven Spielberg em 1999, ele explica quais seriam os principais problemas no desenvolvimento desse projeto. Abre aspas, meu grande medo é que minha mãe e meu pai não gostem, pensem que é um insulto e não compartilhem meu ponto de vista amoroso, mais crítico, sobre como foi crescer com eles. Fecha aspas. Os pais do Spielberg faleceram entre 2017 e 2020 e só a partir daí o filme tomou forma. As gravações aconteceram em 2021 e a primeira exibição pública foi no Festival de Toronto, onde ele venceu o prêmio de público e se consolidou como o primeiro grande favorito ao Oscar. Esse status permaneceu após as vitórias no Globo de Ouro, mas o filme perdeu força e hoje parece pouco provável uma estatueta na categoria principal da academia. No total foram 7 indicações, que além do elenco, incluem a trilha sonora sempre acertada de John Williams, o desenho de produção, roteiro e direção. E eu confesso que adoraria ver o Spielberg subindo no palco para aceitar mais uma estatueta. The bashfulness comes mostly from being aware that I haven't achieved anything as a solo act. All my films have been collaborations with great artists. And so, of course, my life, my family is a collaboration. Do ponto de vista comercial, o filme acumula prejuízo de cerca de 10 milhões de dólares. Mas convenhamos, para um realizador que já fez tanto pelo cinema como o Spielberg, é um valor quase irrisório. Os Fabelmans é um documento vivo de uma das maiores referências cinematográficas do século XX, obrigatório aos amantes de cinema e aos entusiastas da experiência sensorial das salas de exibição. Pode não ser o mais ousado, mas é um dos mais deliciosos filmes de se assistir nessa temporada. E olha que eu nem citei aqui a cena final para não dar spoiler. Look, I'm just happy to start anywhere, and that doesn't... You know who you need to meet? I mean, not for a job, because he doesn't do that. How would you like to meet the greatest film director who ever lived? Me conta agora sobre a sua relação com esse filme. Você gostou de Os Fabelmans? Faz o seguinte, deixa o seu recadinho aqui embaixo no espaço destinado aos comentários pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal relativos a 2022 e a próxima atração vai ser Nada de Novo no Front, filmaço sobre a Primeira Guerra Mundial e que tem brasileiro na equipe de produção. E atenção, no dia 12 de março, a partir das 19 horas pelo horário de Brasília, eu recebo o Lucas Maia do canal Refúgio Cult, a Aline Guevara do canal Nenhuma das Alternativas e o Cláudio Formiga do canal Rolê do Roteiro para a melhor cobertura do Oscar da internet brasileira. Te espero aqui!